mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou e morreu, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Ao ouvir isso que Pedro disse a ele, ele caiu e morreu. E sobreveio grande temor a todos os que o souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-o, carregando-o para fora e sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. A sua mulher chegou lá também, coitada. Não sabia o que tinha acontecido. Todo mundo ficou com temor e ela nem sabia o que estava acontecendo. Todo mundo que soube da história ficou com tremendo de medo e ela entrou com a cara mais lavada lá. E Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Pedro pergunta para ela, fala assim: olha, foi por tal quantia que você vendeu o terreno? E ela falou: não, foi essa aí. Foi isso aí. Foi por essa quantia que a gente vendeu. Ela já tinha tramado com o seu marido. E no mundo que vivemos hoje não é diferente, não. Tem homens e mulheres que vivem diversas coisas na sua vida, mas que o marido e a mulher não, estamos juntos aí, vamos lá. Vamos fazer não. Estou contigo. Sabe que o marido está roubando o trabalho? Não. Se perguntar, não estou sabendo de nada, não. Deixa comigo, não faz isso não, ele não. Sabe das traições e não, meu marido, não. Que isso, não é nada. Famílias que têm vivido dentro da igreja como casal, mas dentro de casa dormem em quarto separado. Dentro da igreja eu sou um casal, eu estou casado, eu estou vivendo com meu marido. Dentro da igreja demonstra ser crente junto com o marido, mas do lado de fora não vive como casal. Do lado de fora não vive como uma família. Pessoas que dão o braço para entrar na igreja e estão lá dando glória a Deus, aleluia. Mas a sua vida lá fora é totalmente diferente do que vendem para as pessoas dentro da igreja. Pessoas que tratam a mulher super bem dentro da igreja, na frente dos outros, mas por trás agride a mulher, defama a mulher, xinga a mulher, ou vice-versa. Trata o marido de qualquer maneira. E ela fala para ele: não, foi por esse valor que nós vendemos. Pedro dá a oportunidade a ela e pergunta: foi por esse valor? E ela fala: sim, foi esse aí. Foi esse valor. E então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito Santo do Senhor? Os que sepultaram seu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Pedro disse para ela, vira para ela e fala assim: por que você decidiu colocar à prova o Espírito Santo de Deus? Por que você tem vivido essa vida de mentira e acha que o Espírito Santo de Deus não vai te pegar? Por que você tem vivido isso e tem achado que o Espírito Santo de Deus não vai fazer a sua vida? Tome cuidado. Hoje Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Tome cuidado, pois o Espírito Santo está dando a oportunidade de você se arrepender diante dele. Pedro disse para ela: por quê? Por que decidiste colocar à prova o Espírito Santo do Senhor? Muitas pessoas têm vivido deste modo. Tem vivido: não tem acontecido nada, não aconteceu nada comigo, eu vou continuar. Não aconteceu nada, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não, eu sempre vivi assim, nada
Senhor e fala: Senhor, eu faço uma porção de coisa errada e prego a palavra, eu faço uma porção de coisa e continuo pregando a palavra, o Senhor é conivente com o meu pecado. O Senhor não me envergonha, o Senhor não fala nada. E naquele mesmo momento aparece um anjo para ele e disse para ele: no juízo final nós nos veremos. Muitas pessoas têm vivido uma vida de engano e achado que não vai acontecer nada. Têm vivido uma vida de mentira e têm achado: eu já faço isso há tanto tempo, há tantos anos e nada aconteceu comigo, não é agora que vai acontecer. No juízo final, nós deveremos que prestar contas ao Senhor. No juízo final, nós devemos prestar conta de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer neste mundo, diante de Cristo Jesus. E Pedro fala: aqueles que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Imagina, irmãos. Imagina essa mulher, quando ouviu isso: aqueles que sepultaram teu marido estão lá fora, estão te esperando. Imagina isso. Estão lá fora, e também te levarão. E na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. E então os mais novos entraram, acharam-na morta e levaram para fora e sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo. A igreja vivia entre o povo. Não era uma igreja que se escondia. Não era uma igreja que fazia algo em secreto e as pessoas não viam. Não era algo que era realizado, um milagre, que era algo ali que as pessoas não fossem na frente de todo mundo. Não. Era no meio do povo. Os sinais e os prodígios eram no meio do povo. Todo mundo via. Todo mundo contemplava. E Lucas vai dizer que muitos sinais e feitos extraordinários, quando a Bíblia nos fala sobre sinais, o sinal ele aponta para alguém. E o sinal ele precisa apontar para Cristo Jesus. Os apóstolos realizavam milagres, realizavam prodígios, para demonstrar que Cristo Jesus havia ressuscitado e ele não estava morto. Por isso que Pedro, quando olha para ele, começa a olhar para ele e diz: por que vocês estão me olhando? Como se eu fizesse isso. Não fui eu, mas Cristo Jesus, aquele qual vocês crucificaram. Sobre o nome dele, esse homem foi curado. Os sinais que eles realizavam era para demonstrar que Cristo Jesus havia ressuscitado, que Cristo Jesus não estava morto, que Cristo Jesus estava vivo, e Ele está à direita do Pai, tem todo o poder em suas mãos. Por isso Lucas vai dizer que muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo, por meio dos apóstolos, no meio, ali, com o povo, todo mundo vendo. Não era escondido, era às claras. Entre o povo, por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão, por meio dos apóstolos. Por mais que nós estamos vendo e analisando aqui Pedro fazendo, realizando, mas Lucas vai nos dizer que os apóstolos que realizavam, não era somente Pedro que curava, não era somente Pedro que realizava, mas sim os apóstolos.
Apesar de nós vermos até o capítulo de número 12, a falar sobre Pedro, mas nunca vai nos dizer que não só Pedro, mas os apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Eles permaneciam juntos na entrada do templo. Eles permaneciam juntos ali, na entrada do templo. Eles estavam juntos, apóstolos, junto com a igreja. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. As pessoas admiravam eles, mas não tinham mais coragem de chegar perto. Não tinha mais coragem de chegar perto deles para falar algo. Não tinham mais coragem de estar perto deles. E cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Mas isso não impedia das pessoas se converterem. As pessoas não chegavam perto porque talvez achavam: eu estou com a minha vida errada, e se eu for lá, eu vou ser fulminado. E realmente as pessoas precisam ter esse temor. Mas hoje não tem mais isso. Muitas pessoas não têm mais esse temor. Têm fingido ser crente, têm fingido ser pastores, têm fingido ser apóstolos, têm fingido ser profetas, têm fingido ser diversas coisas. Não tem mais o temor, achando que Cristo Jesus não vai mais fazer isso, achando que não serão mais fulminados. Pode ser que não aconteça agora, mas naquele grande dia ninguém se esconderá. Pode ser que não aconteça hoje, mas naquele grande dia ninguém se esconderá diante do Senhor. Pode ser que não aconteça no exato momento, mas naquele grande dia ninguém escapará. Ninguém irá poder fingir aquilo que não é diante do Senhor. Ninguém poderá se justificar e dizer diante do Senhor. Ninguém poderá fazer isso. E cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles, a ponto de os doentes serem levados. Lucas está nos dizendo sobre doentes que não podiam ir sozinhos, doentes que eram levados por alguém, porque não tinham como a mobilidade, não tinham como saírem para chegar até lá, eram levados. Doenças gravíssimas, porque alguém que não pode ir até algum lugar é alguém que está muito doente. E a cada vez mais agregava-se ao Senhor, e a ponto de os doentes serem levados para as ruas, colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre eles. O texto não está nos dizendo que a sombra de Pedro curava, mas está nos dizendo que ao menos sua sombra se projetasse sobre eles. Eles esperavam, por mais que Pedro não falasse, não curasse eles esperavam que ao menos a sua sombra passasse por eles e talvez eles fossem curados. E também das cidades ao redor iam muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Todos eram
curados. Quando a igreja decide viver o propósito em Cristo Jesus, quando a igreja decide viver o chamado verdadeiro que Cristo Jesus te chama para viver, muitas coisas acontecem pelo nome de Cristo Jesus. Quando a igreja decide ter vida, decide viver verdadeiramente em Cristo Jesus, o Senhor realiza a sua obra e o Senhor traz aqueles e acrescenta aqueles à igreja. Mas é necessário viver verdadeiramente em Cristo Jesus. É necessário viver uma vida verdadeira, não uma vida de mentira, não uma vida de falsidade. Viver uma vida demonstrando quem de fato nós somos diante de Cristo Jesus. Porque podemos mentir para os homens, mas não podemos mentir para Deus. Quando você está em algum lugar que você acha que ninguém está te vendo, o Senhor está te vendo. Quando você está fazendo algo e você acha que ninguém sabe que eu faço isso, o Senhor sabe. Quando você acha que eu ajo desse jeito, dessa forma, mas ninguém sabe, eu consigo enganar todo mundo, o Senhor não é enganado. O salmista vai dizer: se eu subir ao mais alto céu, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo mar, o Senhor está lá também. Ninguém pode fugir do olhar do Senhor. E você não está neste mundo para agradar homens. Você não está neste mundo para agradar o pastor. Você não está neste mundo para agradar a igreja. Mas você está neste mundo para agradar a Cristo Jesus, que é Ele que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Viva verdadeiramente para Cristo Jesus, pois é Ele quem voltará para te buscar. Não é o pastor que vai voltar para te buscar, não é o teu irmão que vai voltar para te buscar, não é ninguém que aqui está que vai voltar para te buscar, e sim Cristo Jesus. Por isso é necessário viver como noiva, viver verdadeiramente como noiva. A noiva, ela espera o seu noivo. A noiva não se prostitui com outra pessoa, com outro homem, mas ela espera pura o seu noivo. É necessário aguardar Cristo Jesus e viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos viver Cristo, viver o chamado de Cristo Jesus e viver aquilo que Ele nos chama a viver, não apegado às coisas deste mundo, não apegado às coisas que este mundo pode realizar na sua vida e pode te dar, mas apegado na esperança de Cristo Jesus. Porque aonde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Amém. Poderoso Deus, eterno